Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Esporte Coletivo. Vamos falar hoje de São Paulo Futebol Clube. Vamos falar sobre a declaração polêmica pra caramba que Alexandre Pássaro deu. Não é só polêmica pelo conteúdo da questão ali, é polêmico porque tem razão. Acho que tem razão. Então é pesado, eu quero compartilhar com vocês essa história do Alexandre Pássaro. E quero falar também sobre a questão do Orejuela, empresário dele pegou pesado com o Crespo. Muito comum empresário falar mal de treinadores, mas esse aí tem uma certa razãozinha também, por isso que eu trouxe aqui o assunto. Tem o Petros, ex-volante que era do São Paulo, jogou aqui no Tricolor, ele foi até um pouco ídolo, não muito, mas jogou no São Paulo, é um grande representante do São Paulo nas redes sociais, também está livre no mercado, falaremos sobre isso hoje, sobre a questão Benítez e Sara, Pablo, bem rapidinho para trocar ideias nesse que antecede um jogo importante do São Paulo. E a tabela tá ficando ruim aí, tem uns times aí como o Sport, por exemplo, que não perdem, tem um confronto hoje Santos e Grêmio, se tiver vitória para qualquer um dos lados, o São Paulo fica complicado, ele precisa ganhar do Cuiabá. Então antes de começarmos a falar sobre todos esses temas, vou pedir para que você que está vendo pela primeira vez aí, se inscreva aqui no canal Coletivo do Juba, se inscreva mesmo, seja um companheiro ou uma companheira aqui do canal, que eu vou ficar muito feliz, você é muito bem-vindo. E você que já é meu inscrito, muito obrigado pela companhia de sempre, estou muito agradecido, já deixa um like para dar aquela encorpada no vídeo e comentem comigo o que vocês acham. Bom, Orejuela, seu empresário, diz assim, olha que coisa pesada. Falando sobre o Orejuela e sobre o Crespo, ele fala assim, ó, é um jogador que era da seleção colombiana e o Crespo arquivou ele. Tirou total a confiança do jogador. Com a manutenção do Crespo, aí vem as palavras que aí, abre aspas aí, é impossível, quase impossível, fecha aspas, ele ficar no São Paulo, afirma Vinícius Prates em contato com o GE. Quase impossível com a manutenção do Crespo, ou seja, o Orejuela, que vai ser pivô também agora do meu próximo comentário que vem de Alexandre Pássaro. O Orejuela, ele é um cara que ele realmente é um lateral direito melhor que Igor Gomes, por exemplo. Ele é um lateral direito que mostrou muito mais futebol na sua vida aí do que Igor Vinícius, por exemplo. E aí é um cara que não joga de jeito nenhum, tá preparado para jogar, está treinando com o time e o Crespo sequer relaciona o cara pro jogo, sendo que o Crespo tinha Galeano como lateral direito, jogando improvisado, um atacante, e tem jogado agora com Igor Gomes, um meia improvisado lateral direito, perdeu o Daniel Alves, perdeu o Igor Vinícius, perdeu recentemente Juan Fran e o cara sequer é relacionado pro banco de reservas. Uma situação bem delicada, complicada mesmo, difícil entender por que o Crespo tá arquivando o cara, segundo as palavras do próprio empresário. Difícil de entender. Crespão, será que nem com Galeano e com Igor Gomes de lateral o Orejuela passa a ser uma opção mesmo? Sei lá. Tô meio preocupado. Alexandre Pássaro, ele foi indagado, ele foi questionado ali sobre o valor de Daniel Alves agora, tá? Já estando lá pelo Vasco e tal. Ele questionado, ele vira e fala assim, olha só. Olha que coisa bastante interessante. Ele fala que o não pagamento do Daniel Alves foi opcional. Não é que o São Paulo não tinha grana, ele não quis pagar Daniel Alves. São Paulo precisa, para mim, virar público aqui, se defender, se explicar. O que é isso? Porque o que o Pássaro coloca que é a grande de uma verdade, eu vou ler pra vocês, mas já dando razão pro Pássaro. O São Paulo não quis pagar o Daniel Alves. Não é que eu tô criticando o São Paulo na rescisão com o Daniel Alves, que fique claro. Eu queria o Daniel Alves em águas japonesas. Sei lá se tem água. Lá em águas japonesas, do outro lado do mundo. China. Eu queria ir longe do São Paulo nesse nível. Mas, olha só, escutem que coisa grave. O Pássaro diz assim, ó. Vamos pegar, por exemplo, o Orejuela no São Paulo. Ali, no começo do ano, quando a dívida com o Daniel Alves lá era entre 10 e 12 milhões e que o São Paulo não pagou, o São Paulo contratou o Orejuela a 13 milhões de reais. Ou seja, maior do que a dívida com o Daniel Alves foi que o São Paulo pagou à vista pelo Orejuela. Aí ele fala assim, ó, você assina um contrato de 5 anos com um salário médio de 450 mil, esse do Orejuela. Então estamos falando a grosso modo de 30 milhões de reais, mais os 13 milhões
e mais a comissão. Deu 50 milhões. E o custo do Daniel, se não me engano, era em torno de 60, 65 milhões. Então foi uma questão de escolha desse dirigente. Ou seja, o Orejuela ficaria na casa dos 50 milhões o custo para o São Paulo e o Daniel Alves de 60 a 65. Então ele coloca de uma maneira que o São Paulo tava com cash, tava com a verba, tava com money, com dinheiro. E tava mesmo, porque ele contratou o Orejuela. Uma contratação de um cara que eu acabei de começar o vídeo aqui falando que ele não vai jogar pelo São Paulo porque o Crespo tem escolhido entre Galeano e Igor Gomes ao invés do próprio Orejuela. Então assim, fale o que quiser do Alexandre Pássaro, fale o que quiser do Casares, fale o que quiser do Leco, fale o que quiser do Belmonte. Pra mim tudo faria do mesmo saco, vamos dizer assim. Agora, o Leco e o Pássaro e o Raí estão bem criticados, só que o Belmonte e o Casares ainda não estão criticados ainda. Só que aí quando você vê uma situação dessa aqui, do Orejuela, o cara não vai jogar, o empresário já veio a público e criticou forte, ferozmente ali o Crespo. Com o Crespo quase impossível ele ficar e tal. Só que tem que ser colocado em panos limpos, tem que ter transparência, tem que falar por que quando devia 10, 12 pro Daniel Alves, por que comprou o Orejuela à vista pagando 13 a 450 mil reais por mês. O elenco de 2020, a molecada lá, o pessoal da 2020 tá com o salário de 2020 atrasado. E aí você chega em Rigoni, Caleri, Gabriel Neves, Orejuela, Éder, Bruno Rodrigues e vai contratando. Dá 9 caras, tudo em dia. E aí você cobra do Lisieiro, do Nestor, do Luan, do Léo, do Bruno Alves, do Arboleda. Vamos cobrar mais desses caras que estão aí já, que são laranjas podres, são vagabundos e coisa e tal. Sendo que o São Paulo tá brincando de novo de fazer milhões de contratações. Casos como o William, quase 500k por mês. Orejuela 450, Éder 600, vai para 700. E tudo bem, aí tá beleza. Tá limpo, é isso mesmo. Belmonte é maravilhoso, o homem que só deve satisfação pro Júlio Casares. É por aí que nós temos que seguir a linha. Eu discordo, acho que pra mim essa diretoria que tá aí é farinha do mesmo saco. Inclusive o Pássaro, nessa matéria, ele continua, dá a lida depois aí. O Pássaro, ele fala que quando contrataram o Daniel Alves, o Casares era do conselho, deu aval, concordou, o Leco pegou todo mundo do conselho lá, os donos do São Paulo, aqueles 250 donos do São Paulo que não somos nós, não é ninguém, são esses caras aí. Parece-me até que a Red Bull antes de ir pro Bragantino veio pro São Paulo, mas os donos do São Paulo, os cardeais, os conselheiros vitalícios, que são os donos, logicamente, não iam deixar que uma empresa, né, viesse mandar no São Paulo, tem que ser eles, né? Esses caras maravilhosos aí são os que mandam no São Paulo e eles não quiseram a Red Bull tá lá no Bragantino hoje e vocês já sabem o resto da história. Mas aí o Pássaro fala que o Belmonte estava lá, o Júlio Casares estava lá, os caras estavam ali já quando é contratado o Daniel Alves. Então, colocar na conta só do Leco, aquele pior presidente da história de São Paulo, também é uma injustiça. O Pablo, uma questão curiosa, mudando agora de assunto, o Pablo ele é um cara que o Pretzel veio a público e falou, não joga mais pelo São Paulo. Eu falei, claro que o Pretzel tá errado. Sei lá, tá parecendo que não joga mais mesmo, graças a Deus, tá? Mas o São Paulo não pode ser esse time que se o cara for bater a meta de produtividade, o São Paulo encosta o cara para não ter que pagar bônus. Não pode ser isso. Eu tô aqui esperando para ver qual é o desfecho, mas não pode ser isso, em hipótese alguma. Petros está livre no mercado. E aí, vocês estão afim de ver o Petros no time do São Paulo? Eu honestamente gosto muito do Petros como pessoa, como jogador, na época já achava normal. Hoje em dia, com o Gabriel Neves, o Nestor, o Lisieiro, o Luan ali, onde ocupam o espaço que seria do Petros, e até o William, a promessa de 34 anos do México, que tem que voltar de contusão, acho que o Petros não tem a menor chance, a menor condição de fechar com o São Paulo agora, teria que ganhar ali um salário de produtividade, mas nós sabemos que no São Paulo não funciona bem assim, não é? Para um Petros chegar ganhando 500, 600 ali, é 2 palitos para essa diretoria, então não quero nem ver uma coisa dessa acontecer de maneira alguma. E a questão Benítez, para fechar o vídeo, né, Crespão? Tá tão bom assim, eu vejo gente falando do Gabriel Sara. Os caras falando do Gabriel Sara parece que estão falando do Clarence Seedorf, do Dennis Bergkamp, do Roberto Baggio, sabe? Com 22, 23 anos.
Será que o Sara, que é o homem que corre muito, aí tá em todos os lugares do campo, é tudo isso? Ou o Luciano mesmo, de que eu sou fã, jogando de meia, será que ele é tudo isso? Pra pegar o Benítez, o melhor meia de criação dos que o São Paulo teve nos últimos anos. E esse cara não pode jogar de jeito nenhum. O Crespo ele dá sinais que pouco importa a opinião dos outros e também essa questão do cara não estar pronto fisicamente, que vai muita gente bater em mim aqui agora. Ah, o Benítez não tem condições de jogar. Quem disse? Quem te disse isso? O Caleri não tinha contra o Chapecoense. No último jogo já mostrou que tinha, né? Contra o Santos. Que tinha condição de jogar quase que o jogo inteiro. Tem muito cara por aí que nós estamos achando que não tem condição nenhuma, como o próprio Benítez, e quando entra é carrinho, corre o campo inteiro, então não sei não. Acho que o Benítez São Paulo devia insistir mais e o Crespon devia parar com a teimosia e tentar um pouquinho mais. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Nos vemos aí, acho que amanhã já para fazer um pré-joguinho aqui para São Paulo e Cuiabá, vamos ver o que vai acontecer. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!